Seja bem-vinda à Semana do Sono com Afeto. O meu nome é Renata Takayama, eu sou educadora de sono infantil e nessa semana você vai participar de 3 aulas onde você vai aprender um método bem simples para fazer o seu filho de até 17 meses dormir melhor, reduzir os despertares noturnos e até mesmo dormir uma noite inteirinha. Isso, sem ter que largar seu filho chorando sozinho, sem ter que abrir mão do carinho, com muito amor, acolhimento e afeto. E não é só sobre o sono, o que eu vou te mostrar aqui vai te dar mais qualidade de vida no geral. É comum que as mães que aplicam as minhas técnicas relatarem que agora elas têm mais tempo para si mesmas, para lavar o cabelo em paz, comer uma comida quentinha e até mesmo ter mais tempo com o maridão. Eu sei que isso é bom demais para ser verdade. Quando eu estava aí, na sua situação, eu não conseguia imaginar o meu filho Gabriel dormindo a noite inteira. O normal para mim é que ele acordasse pelo menos umas 5 vezes de madrugada. Mas depois que eu vi essas técnicas serem aplicadas e o meu filho dormindo uma noite inteira, eu passei a acreditar. E não foi só comigo que aconteceu. Também aconteceu com todas essas mamães que eu ajudei. Dá só uma olhada. O Benício, a partir dos 4 meses de idade, ele acordava de 1 em 1 hora. E foi assim até 1 ano e 3 meses, que é quando eu não aguentava mais. E eu pedi ajuda. O que me chamou a atenção na Renata é que ela dizia que não era necessário desmamar para você conseguir ter um sono de qualidade e você não precisava largar no quarto chorando. E isso eu achei muito importante, sabe? Tivemos muitos altos e baixos. O Benício, ele é bastante assim firme no que ele quer, então demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. Hoje ele dorme a noite inteira. Além dela ter consertado o Benício de acordar a noite inteira, ela me educou de o que fazer quando o caso aconteça novamente, como que eu posso contornar e fazer voltar nos trilhos de novo, né? Minha história com o Enzo, meu filho de 1 ano e 4 meses, em relação ao sono, foi uma história bem complicada. Ele acordava de 5 a 6 vezes por noite, até mais. Fiquei bastante receosa no início, porque eu já tinha passado por essas 2 experiências, né, que eu não gostei. Hoje eu fico me perguntando, gente, como assim? Como eu não contratei, não achei essa pessoa antes na minha vida? E hoje ele dorme a noite inteira. Foi realmente a melhor coisa que eu fiz. A Ana Laura, até os 3 meses, mais ou menos, teve uns probleminhas de alergia alimentar, o que resultou numa esofagite. E foi muito difícil o começo com ela mesma. A gente teve muitos problemas, ela teve uns desmaios, enfim. Por que eu tô falando isso pra vocês? Como ela tinha todos esses problemas, a gente balançava ela demais. Balançava ela no colo, dava muito colo e balançava, e ela ficou super apegada. Só queria dormir balançando, e no colo, no peito. À noite a Ana Laura acordava cada meia hora, 40 minutos. Já falavam pra mim, é típico do bebê que tem alergia alimentar, eles têm o sono mais agitado mesmo, mais difícil de dormir. Tava muito desgastante a rotina de cuidar da Ana Laura no outro dia. Até que uma amiga minha descobriu o Insta da Renata e falou, olha, tem muitas dicas legais dessa consultora. Mesmo todo mundo dizendo que não ia adiantar, que era dela, que a Ana Laura não ia dormir, que era só com o passar do tempo, só depois de 1, 2 anos que ia tudo se regularizar. Eu quis tentar, mesmo não tendo condições financeiras no momento. Eu conversei com meu marido e fui tentar. E foi difícil, mas assim, a cada estímulo que a gente colocava, cada dica que a Renata dava pra gente, a Ana Laura respondia muito bem. Tudo ela começou a aceitar, sabe? Ela já estava dormindo no quarto dela, só que eu colocava ela para dormir primeiro no meu quarto, depois mamava no meu quarto, depois ia pro quarto dela. A gente fez adaptação, ela tá sempre no quarto dela agora, bonitinha. Ela não precisa mais de balanço. Eu dou uma mamadeira para ela, ela larga uma mamadeira e dorme, não precisa mais balançar. A noite dela também, ela estando bem, ela não estando com nenhum desconforto, também tá bem mais limpa, sabe? Porque ela tinha muitos despertares de chorar só para ir pro colo, balançar e voltar pro berço. Agora ficou assim
quase zerado. Ai, uma vitória, uma bênção. Nossa, eu tô muito feliz com o resultado, sabe? A Renata é uma bênção, um anjinho na minha vida. Eu tô muito feliz com o resultado. A gente tá, né, filha? É tão gostoso dormir bem, dormir em paz, né? E essas foram algumas das mais de 400 histórias de mães que eu já acompanhei e que melhoraram as suas noites. Inclusive, cada um dos adesivinhos que você tá vendo aqui atrás de mim, tá vendo? Representa um bebê que hoje está dormindo bem porque a sua mamãe testou e aplicou esse meu método, o método sono com afeto. Hoje eu sou uma educadora de sono, mas nem sempre foi desse jeito. Quando o Gabriel nasceu, eu não sabia nada de sono e justamente essa era a minha maior dificuldade com ele. A gente encontra muita informação sobre parto, cuidados, mas ninguém fala nada de sono e isso me deixava desesperada. Ele chegava a despertar 4, 5 vezes de madrugada e só voltava a dormir depois de amamentado. E uma noite super boa, ele acordava 2 vezes. Chegou um ponto que ele estava com 10 meses e nem eu, nem ele tinha uma boa noite de sono. Eu ficava parecendo igual um zumbi. Pra você ter uma noção, teve um dia que eu fui dar um banho nele depois de uma noite horrorosa e de tão exausta que eu tava, eu acabei derrubando o coitadinho na banheira. Tadinho, gente, ele engoliu a água, chorou, eu chorei, eu fiquei me sentindo uma péssima mãe, fiquei me sentindo super culpada, achando que eu era uma mãe horrível e eu não fazia a menor ideia do que fazer. Esse foi o meu basta, aquele momento do eu não aguento mais. Então eu decidi procurar ajuda e na verdade a ajuda veio até mim. Eu tinha tenho uma prima, né, que tem um bebê da mesma idade que o Gabriel, mas o bebê dela dormia a noite inteira. Aí eu fiquei curiosa, né? Eu queria entender como que o bebê dela conseguia dormir a noite inteira e o meu não. Ela viu essa minha situação e me recomendou uma consultora de sono infantil. Eu peguei o telefone dessa consultora, liguei pra ela, resolvi fechar sem nem mesmo meu marido saber, de tão desesperada que eu tava. Na nossa reunião, ela analisou o caso do Gabi e me falou exatamente o que precisava ser ajustado. E foi uma coisa tão simples, um ajuste tão simples que parecia mágica. O Gabriel começou a dormir uma noite inteira. Aí eu fiquei boquiaberta, contei pra todo mundo o que tinha acontecido, quase saí pulando de alegria, e foi uma mudança tão rápida que nesse período meu marido tinha viajado pro Pará. Quando ele foi pro Pará, o Gabriel estava acordando umas 5 vezes à noite. E quando ele voltou, ele estava dormindo a noite inteira. Mas o que aconteceu é que a felicidade não durou muito tempo. Quando o Gabi começou a andar, ele voltou a acordar à noite. Mas dessa vez que ele acordava, ele passava 1h30, 2 horas acordado de madrugada. E eu na época não sabia o que fazer. Então eu fui atrás da consultora de sono novamente. Mas dessa vez ela não me deu muita atenção. Eu resolvi ir atrás das respostas sozinha. Eu comecei a pesquisar na internet e logo eu tomei conhecimento do IMPI. É o Instituto Internacional de Formação de Educadoras de Sono Infantil. Na época eu nem imaginava trabalhar com sono. O que eu queria mesmo era aplicar o que eu tinha aprendido com o Gabi. Mas meu marido me incentivou a fazer a formação e, por incrível que pareça, eu me apaixonei completamente. Eu me encontrei de verdade. Eu comecei a trabalhar exclusivamente como consultora de sono infantil e à medida que eu fazia os meus atendimentos, eu comecei a sentir uma pecinha faltando, alguma coisinha faltando. Alguns casos simplesmente não tinham o resultado esperado. Até mesmo com o Gabi, as técnicas pararam de funcionar e eu acabava sem entender por quê. O Gabi estava passando por uma fase um pouco difícil, com alguns comportamentos um pouquinho desafiadores, e foi aí que eu conheci a disciplina positiva, que é uma forma de lidar com o emocional e com os comportamentos da criança durante o dia. Eu comecei a aplicar essas técnicas com ele e tive muito resultado. Mas o que me deixou mais impressionada foi que as noites dele começaram a melhorar muito, mesmo usando técnicas que não eram feitas necessariamente para o sono. Foi aí que eu comecei a sentir que tinha encontrado a pecinha que faltava. Não demorou muito e eu comecei a ensinar essas técnicas e conceitos da disciplina positiva junto com as técnicas de sono para as minhas clientes. E começou a dar
super certo. Os casos que pareciam enigmas sem solução começaram a ficar muito claros e muito fáceis de resolver. Essa combinação de técnicas deu tão certo que até as minhas colegas consultoras de sono começaram a vir atrás de mim perguntar o que eu estava fazendo, que estava dando tão certo assim. Na época não tinha ficado muito claro para mim, mas o que eu tinha em mãos era um processo capaz de trazer resultado até para os casos mais complexos. O que eu tinha criado era uma metodologia que vai muito além do sono, que aborda todos os pontos da qualidade de vida não só do bebê, mas da família como um todo. Eu chamei esse método de método do sono com afeto, que é um passo a passo exato para que você consiga finalmente colocar o seu bebê para dormir e não tenha mais que ser uma mamãe zumbi. E é exatamente ele que eu vou apresentar para você hoje. Mas antes de eu te mostrar o que você deve fazer, eu preciso que você entenda o que não deve ser feito. Se eu te ensinasse todo o meu método agora e não resolvesse esses próximos pontos, não iria adiantar muita coisa. Você pode até ter resultado, mas provavelmente não iria durar muito tempo. Antes de seguir em frente, eu preciso que você entenda esse conceito que está por trás do meu método do sono com afeto, que pode ser meio contraintuitivo, mas é exatamente por isso que tantas famílias sofrem tanto para colocar os seus filhos para dormir. E esse grande erro é ficar preocupado com a noite do seu filho. Mas Renata, eu não tenho que me preocupar com o sono do meu bebê? Calma, pensa aqui comigo. Imagina só um iceberg e a parte de cima do iceberg, a pontinha que a gente vê, na verdade, é só um pedacinho desse grande iceberg. Se você estivesse debaixo do mar lá com um submarino, você ia conseguir ver que o que está por baixo dessa pontinha é 10 vezes maior, é uma geleira muito maior. O fato do seu bebê não dormir à noite é só a pontinha do iceberg. Quando a gente olha o que está por trás, o que por trás debaixo dessa geleira, você encontra os verdadeiros motivos que fazem o seu bebê não adormecer. E se esses motivos não são resolvidos, à noite sim ele vai acordar. A gente está falando de coisas como insegurança, a rotina, capacidade de dormir, se acalmar sozinho, incômodos e outras centenas de coisas que vão determinar se o seu bebê vai dormir bem ou não. E o que acontecia comigo é que eu ficava desesperada quando o Gabriel não dormia e tentava usar as táticas mais loucas para fazer ele dormir lá na hora, lá na madrugada. Talvez você já tenha passado por algo parecido ou já tenha feito assim, agir só na madrugada. Seja largar chorando, seja ficar balançando no berço, fazer de tudo para ele voltar a dormir e adivinha só o que acontece na maioria das vezes. Ele não dorme. Então o primeiro conceito que eu tenho que te mostrar é que você não vai conseguir resolver os problemas do sono do seu filho durante a noite. Você deve resolver eles durante o dia. Caso contrário, vai ser como tentar secar gelo com uma toalha. E tudo vai continuar se repetindo. Como eu falei, existem centenas de pontos que influenciam no sono do seu filho. Mas esses 3 principais são os mais comuns, que são ignorados ou resolvidos de forma errada pelos pais. E eu chamo esses pontos dos 3 despertadores. E seu objetivo é desligar cada um deles. O primeiro despertador que você precisa desligar de imediato é a rotina inadequada. Você provavelmente já tentou criar ou já tem uma rotina para o seu filho. Mas o que eu tô aqui para te dizer é que não necessariamente a rotina que você estabeleceu é a rotina que o seu filho precisa. A maioria das mães determina uma rotina para o seu filho abaixo de 1 ano, por exemplo, mais ou menos assim. O seu filho acorda lá pelas 7 horas da manhã e a partir daí já tá marcada a primeira soneca, que é lá pelas 9 horas da manhã. Aí chega às 9, ele faz uma soneca bem rapidinha, de 20, 40 minutos mais ou menos. E aí já tá marcada a segunda sonequinha, mais ou menos lá pela 1, 2 horas da tarde. Aí quando chega a hora da soneca, o seu filho começa a chorar sem parar para dormir, você chega até a pensar, nossa, eu acho que ele não tá com sono, ele não gosta de dormir. Aí você fica confusa, fica até meio irritada, mas aí você aguenta as pontas, ele se cansa e acaba dormindo de novo, uma sonequinha de mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora. Aí quando dá lá pelas 6 horas da tarde, o seu filho já começa a ficar com uma carinha de cansado, mas aí o seu marido chega do trabalho, brinca com ele, liga a televisão, ele desperta e perde o sono. E quando chega para a hora de dormir, lá pelas 8 horas, o seu filho
ele vai ficar chorando, 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 parece que tem uma luta para dormir, parece que ele não quer dormir e você não sabe mais o que fazer, a não ser esperar ele parar de chorar, entrar em desespero e esperar que ele durma. Se isso já aconteceu aí na sua casa, eu te garanto, você não está sozinha. Boa parte das mães acreditam que essa é uma boa rotina para o seu filho e que é normal o seu filho se esgoelar de chorar até dormir. Mas o fato é que se o seu filho dorme ou acorda chorando, é porque provavelmente tem alguma coisa errada na rotininha dele. Nesse caso que eu citei, desse exemplo, o maior problema da rotina é que não está sendo levado em conta o tempo de descanso do bebê. A maioria das mães pensa que se o bebê tirar uma sonequinha lá pelas 9 horas, a próxima soneca automaticamente vai estar agendada, marcada e estipulada para 1 ou 2 horas da tarde. Mas ela não considera se o filho dela dormiu por 20 minutos, 1 hora, 1h30. Esse horário de dormir da próxima segunda soneca seria bem diferente. E aí acontece o efeito bola de neve com o seu bebê. O normal para uma soneca seria de mais ou menos 1h30 dormindo. Então, se ele dormiu só 20 minutos, significa que ele não vai aguentar o mesmo tempo de que se ele tivesse dormido 1h30 até a próxima soneca. Ele vai ficar com sono antes quando ele dorme 20 minutos. E se ele ficar ao mesmo tempo acordado que se ele tivesse feito uma sonequinha de 1h30, por exemplo, ele vai ficar muito cansado. Mas Renata, mas ele não deveria dormir mais fácil, afinal de contas ele tá mais cansado, não tá? Não. Nós adultos dormimos facilmente quando nós estamos cansados, mas é porque o nosso corpo já aprendeu a lidar com o estresse, de não ter energia. O corpinho do seu bebê ainda não está preparado para tanto cansaço, né? Quando a gente fica muito cansado, a gente libera um hormônio que chama cortisol. E esse cortisol, ele causa estresse e com as crianças ele acaba com a vontade de dormir. Sabe aquela choradeira para dormir? É o que está acontecendo. Então anota aí, o seu bebê não pode dormir cansado. Ele tem que dormir calmo, tranquilo. E para ele ficar calmo e tranquilo na hora de dormir, ele precisa descansar o suficiente durante o dia. A última coisa que você quer é o corpinho do seu filho banhado em cortisol e esse cortisol brigando com a melatonina, que é o hormônio do sono, que vai causar os despertares. O segundo despertador que você precisa desligar e que está despertando o seu filho várias vezes durante a noite é o despertador da insegurança. Veja se isso já aconteceu na sua casa. O seu bebê acordou no meio da madrugada, aí você vai lá socorrer ele. Aí você dá um colinho, dá uma mamadinha, ele até volta a dormir. Mas aí ele continua acordando de madrugada várias vezes. Depois de algum tempo acontecendo isso, aí o papai fala: fica tranquila, eu vou te ajudar. Eu vou lá de madrugada, pode deixar. Aí chega a noite, o bebê acorda, o papai vai lá com toda a boa vontade do mundo, mas não adianta muita coisa. O seu filho, ele não se acalma até você levantar, ir lá e dar atenção para ele. Isso segue se repetindo, noite após noite, até você ficar esgotada. Algumas mães até acreditam que a causa desses despertares noturnos é o fato dele mamar só no peito. Só que essa não é a causa. Se você chegar a trocar o peito pela mamadeira, você vai ver que ele vai continuar acordando de madrugada, do mesmo jeito, até nos mesmos horários. Isso porque, na verdade, ele não acorda por causa do peito ou da mamadeira, ou por causa do leite, né? Por causa da fome. Ele acorda para te ver, porque ele está se sentindo inseguro e sente a sua falta. Ele quer você. O seu filho, ele precisa estar conectado com você. Ele precisa sentir que ele está seguro e que a mamãe está por perto caso ele precise. Só que essa conexão é feita durante o dia, ela não é feita durante a noite. É como se a criança tivesse um copinho de conexão. E esse copo precisa estar cheio até o final do dia. Caso contrário, o seu bebê vai pedir para encher ele de madrugada. Uma das formas de encher esse copinho são com as brincadeiras de conexão. Eu gosto muito, eu vejo bastante resultado na prática. E o que são as brincadeiras de conexão? Brincar sem brinquedo. Só você e o seu bebê se conectando com ele, se divertindo juntos.
e não adianta usar um brinquedo para brincar com ele. Porque quando você usa um brinquedo, a sua atenção vai para o objeto, a atenção dele também vai para o objeto e não para a pessoa. Por isso, fazer essas brincadeiras de conexão no final do dia, principalmente, ajuda demais no sono noturno. A criança se sente conectada com você, enche o copinho dela de conexão e se sente segura na hora de dormir. Mas Renata, quanto tempo de brincadeira o meu filho precisa para dormir melhor? A resposta é bem simples. O quanto for necessário para encher o copinho de conexão do seu bebê. É como se cada criança tivesse em tamanhos de copinhos diferentes. E quem vai te direcionar o quanto você precisa brincar para encher esse copinho de conexão é a própria criança, porque ela dá alguns sinais de que ela já brincou o tempo suficiente. Aí você vai perceber que ela já não quer brincar tanto, que ela já perdeu o interesse na brincadeira, ou ela muda o foco, pega o brinquedinho. Então esse é um forte sinal de que o copinho de conexão dela já está cheio e ela já brincou o suficiente e que vocês estão preparados para uma noite melhor. O terceiro e último despertador, que é algo que muitas mães sabem que elas precisam resolver, mas na hora acabam só piorando a situação, e eu já vou explicar por quê. E esse despertador é dessa dependência da mamãe na hora de dormir. A maioria das mamães sabe que o seu filho precisa criar uma certa independência na hora de adormecer. Ela sabe que ele precisa adormecer de forma mais independente no berço ou na cama, né, sem ficar mamando. Se você não sabe que ele precisa aprender a adormecer de forma mais independente, eu vou te explicar o motivo. Você sabe aqueles despertares que parecem um reloginho? Ele acorda lá pelas 11 horas, meia-noite, 1 e pouco da manhã, 3 e meia, 4 horas da manhã, depois acorda lá pelas 5 e meia de novo. Se ele acorda esses horários, você deve estar pensando que eu sou bruxa, que eu posso estar espionando a sua casa, que eu estou investigando você, mas não. Esses horários são as transições entre os ciclos de sono. São os horários que ele tem mais chances de despertar, porque ele tem um leve despertar. Mas Renata, traduz aí pra mim. O que são ciclos de sono? É bem simples. Durante a noite nós temos 2 ciclos de sono. É o sono leve, que é o chamado sono REM, e o sono pesado, que chamamos de sono não REM. Esse gráfico que você está vendo aí na sua tela é o hipnograma do sono. E ele te mostra qual fase do sono o seu bebê passa a cada hora de sono. Começa com ele acordado, depois ele entra nesse sono leve, que é o sono REM, depois ele entra num sono mais profundo. O que acontece é que durante a noite o seu bebê não passa a noite inteira em sono profundo. Acontece esse ciclo de sono em que ele passa por uma fase de leve despertar, que vai acontecer mais ou menos onde estão essas setinhas aí no gráfico. Quando ele acordar de madrugada, pode ser que ele tenha dificuldade a voltar a adormecer de forma mais independente. E se ele não conseguir voltar a dormir, aí ele vai te chamar chorando para você aparecer. Ele vai precisar que você repita a mesma coisa que você fez no início da noite para ele adormecer. E se ele começa a adormecer de forma mais independente, ele vai sim acordar de madrugada, mas ele vai conseguir voltar a dormir. Mas aí vem o grande erro que eu mesma, Renata, cometi quando eu estava tentando fazer isso com o Gabi. Eu comecei a tentar colocar ele mais acordado no berço, me afastei um pouco, coloquei ele lá com o olho estatelado e adivinha só o que aconteceu? Ele começou a chorar. Aí lógico que eu não aguentei, né? Peguei ele no colo, voltei a fazer ele dormir do mesmo jeito que eu fazia antes. Gente, isso é direto. Muitas mães chegam pra mim depois de fazer exatamente isso. Aí elas falam: ah, Renata, mas eu tentei fazer ele dormir de forma mais independente, eu tentei fazer ele dormir sozinho, mas não deu certo. Na verdade, não é que não deu certo. É por um motivo só que seu filho chora. Porque ele ainda não entendeu como que é dormir sem a mãe. Isso é uma novidade absoluta para ele. E essa situação causa a mesma situação do último despertador que a gente falou agora, que é essa questão do cortisol, o hormônio do estresse. O seu bebê passou mais ou menos 40 semanas dormindo com você, literalmente. Não dá para esperar que simplesmente do nada ele saia dormindo sozinho.
Isso porque tudo é muito novo para ele. Ele precisa de você, ele precisa da mamãe. E algo que ele não consegue compreender ainda, né? Que ele precisa ficar lá sozinho. E aí causa o estresse, deixando o seu bebê quase que numa banheirinha de cortisol. Para que ele aprenda a adormecer mais independente, você precisa ajudar o seu bebê a adormecer, sem balançar ou sem colo, né? E ele precisa ganhar essa confiança do adormecer aos poucos, é devagarinho. Essa transição precisa ser gradual, respeitando o tempo dele. E existe uma forma correta de fazer essa transição gradual. Então, por isso eu fiz um passo a passo detalhado de como fazer essa transição para independência na hora de dormir. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula, porque essa aula aqui já está ficando um pouco longa demais. Então, esses foram os 3 despertadores. O primeiro despertador é a rotina inadequada, o segundo despertador é a insegurança e o terceiro despertador é essa falta de independência na hora de dormir. Desligando esses 3 despertadores, você vai conseguir seguir em frente para você conseguir fazer seu filho dormir bem. Nós vamos ver como é o passo a passo desse método do sono com afeto, mas isso vai ficar para a nossa segunda aula, que vai ao ar nessa quarta-feira. Então anota aí, quarta-feira, 9 horas da manhã, você vai receber um e-mail no link de acesso da próxima aula da Semana do Sono com Afeto. Coloca aí no seu calendário, no despertador e tudo, para você não esquecer de acessar o link do e-mail quando a aula for liberada, beleza? Se você conhece alguma mamãe que precisa de ajuda para colocar o seu filho para dormir, então não esquece de compartilhar com ela essas aulas. Pode mandar no WhatsApp, pode mandar no Instagram, nos grupos do Facebook, manda esse link, renatatakayama.com.br/sono com afeto. É bem fácil. E antes de finalizar esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você se identificou com essas histórias que eu contei e se você ainda tem alguma dúvida, algum desafio que você enfrenta com seu filho, deixe um comentário nessa página que eu vou estar respondendo o máximo de comentários que eu puder. Lembra também de me seguir no Instagram, que todo dia eu publico dicas para te ajudar a recuperar suas noites de sono. Meu Instagram é @renatatakayama. Por hoje é só, mamãe. Não esquece de colocar um despertador no seu celular para a aula de quarta-feira e deixar aquele comentário aqui embaixo, ok? Te vejo na próxima aula. Tchauzinho!